Ok, pessoal? Sentados para vocês, então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre um pensador contemporâneo que viveu aí na transição do século XIX e do século XX, chamado Robert Michels. Segundo Robert Michels, existe uma lei de ferro da oligarquia. Vocês sabem o que é oligarquia? Arquia vem do grego arqué, que pode ser origem ou poder. Oli, ou oligos, em grego quer dizer povos. Ou seja, segundo Robert Michels, todos os governos tendem a descambar numa oligarquia, ou seja, o poder costuma se concentrar nas mãos de poucas pessoas. Nós vivemos uma democracia, mas para ele a democracia é uma ilusão. A realidade é que uma oligarquia governa. São poucas as pessoas que detêm o poder e que usufruem desse poder. Eles dizem governar em nome do povo, mas eles governam em nome dos próprios interesses deles. Assim são os nossos políticos. Os políticos estão lá dizendo que estão a defender os nossos interesses, os nossos direitos, mas na verdade eles estão defendendo os interesses deles. E aí ele vai perceber que todo o sistema funciona nessa dinâmica. A própria burocratização do Estado faz com que o poder se concentre nas mãos de poucos. Então começa a reflexão sobre essa burocracia, sobre a oligarquia. Em 1904, 1905, Max Weber lançou sua obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele vai mostrar que a religião protestante foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. Porque a religião protestante, ela pregava uma vida de austeridade, de poupança. E essa poupança que os indivíduos faziam começava a ser reinvestida. E isso proporcionou aos burgueses, a burguesia, ou a classe em ascensão, a classe social em ascensão naquele contexto histórico, isso permitiu que ela enriquecesse e, com a sua riqueza, fosse desenvolvendo o sistema capitalista. Do comércio para a indústria, depois para a financiarização, todo esse processo se dá a partir do início da modernidade com a reforma protestante. E com a ascensão do capitalismo, outra coisa também passou a se destacar, que é a burocratização. Nessa obra, o Weber vê a racionalização. O que é a burocracia? Gracia, kratos é poder, burro é controle. Então, o poder do controle. O capitalismo, ao expandir, ao se desenvolver nessa ética protestante, nessa dinâmica religiosa, que ao mesmo tempo também é econômica, ele vai buscar ter um controle sobre tudo. E aí tem uma galera que é liberal e é contra a burocracia, e diz que a burocracia é culpa do Estado. Mas o próprio sistema capitalista é burocrático. Ele precisa dessa burocracia para ele poder ter um controle sobre todos os procedimentos do próprio sistema. O próprio mercado ele trabalha também nessa dinâmica de burocratização. Então, em 1911, na sua obra Partidos Políticos, o teórico político e social, o alemão Robert Michels, ele defendeu que a democracia organizacional é uma possibilidade, ou seja, a democracia é impossível. Toda organização social tende, com o tempo, mesmo que ela tenha pretensões democráticas, ou seja, o povo todo tenha o poder, o povo todo possa governar, com o tempo esse poder vai se concentrando nas mãos de poucos. Então a democracia é impossível para Robert Michels. Em 1916, o sociólogo italiano Vilfredo Pareto ele argumentou que a democracia é uma ilusão. Mais um falando que a democracia é uma ilusão. Uma ilusão. E se a gente pensar também na perspectiva marxista, o próprio Marx também vai dizer que isso é, na verdade, uma ideologia que faz com que a gente acredite que temos poder, ao podermos eleger os nossos governantes. Mas, na verdade, nós não temos poder nenhum. Os governantes, quando lá, ocupando os postos onde nós os colocamos, eles vão defender os próprios
interesses, não os nossos interesses. Então a elite sempre servirá a si mesma. A elite é a oligarquia, esses poucos que controlam e detêm o poder. E toda organização é assim, vai dizer o Robert Michel, não só na política. Os sindicatos funcionam assim também. O próprio sistema econômico também funciona assim. Sempre o poder, seja o poder econômico, seja o poder político, vai se concentrando nas mãos de poucos. Em 2009, o lançamento da consulta pública sobre a invasão do Iraque pelo Reino Unido, em 2003, mostrou o quanto as autoridades, como o ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair, estão protegidos de ser responsabilizados publicamente por suas ações. Aí mostra como os políticos, eles estão lá não para defender os nossos interesses, mas os interesses deles. E eles fazem de tudo para se proteger e não serem punidos por seus crimes. Muitos alegam aí que Blair deveria ser julgado por crimes de guerra. A gente tem aí exemplos também aqui no Brasil. Nós temos o Lula, que chegou a ser preso, mas hoje está livre, inclusive, na presidência. Nós temos o Bolsonaro, que já era para estar preso, mas o próprio sistema o está protegendo de alguma maneira. Foi preso ainda, porque o sistema se protege. Ele faz parte de uma oligarquia. Aparentemente são inimigos, rivais, mas na verdade ambos, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, tanto a direita quanto a esquerda, está cada um lá defendendo os seus próprios interesses, não os interesses do povo. Assim funciona essa perspectiva, segundo Robert Michel, Então quem diz organização, diz oligarquia. Porque toda organização tende a concentrar o poder nas mãos de poucos. Então há uma tendência à burocratização, e a burocratização é justamente para que esse poder fique concentrado, uma tentativa de ter o controle e não deixar que todo mundo tenha acesso a esse poder. Só alguns, só poucos, especialmente aqueles que detêm o poder político e o poder econômico. E aí, as oligarquias que estão no poder têm uma grande resistência à mudança. E as mudanças são muito mais demoradas. Quando acontecem, Por quê? Porque o sistema se protege, o sistema faz de tudo para que a dinâmica permaneça a mesma e beneficiando aqueles poucos que estão no poder. Então essa é a dinâmica das massas. As massas mesmo querendo ou acreditando que tem o poder se concentra nas mãos dos líderes, de poucos, e esses poucos defendem o seu próprio interesse e não os interesses do povo. Então esse é o pensamento aí do Robert Michel. Compreenderam? Alguma dúvida? Tranquilo? Favorável? Por hoje é isso aí, galera.